Você sabia que muitas das suas celebridades favoritas estão enfrentando doenças terminais em um silêncio absoluto e doloroso? Bem longe das luzes das câmeras, eles travam batalhas diárias contra diagnósticos devastadores e cruéis que podem simplesmente tirá-los de nós a qualquer momento. Descubra agora mesmo os 25 famosos que estão morrendo aos poucos e que você muito provavelmente nem sequer desconfiava. Tim Curry. Durante várias décadas, ele foi uma verdadeira força da natureza, dominando cada palco e cada tela por onde passava. Sua energia elétrica contagiosa, seu carisma magnético e aquela sua voz inconfundível encantaram o mundo. Mas no ano de 2012, absolutamente tudo mudou em uma fração de segundo. Um derrame cerebral repentino, brutal e muito cruel o atingiu em cheio, como uma facada traiçoeira no meio da escuridão. Esse golpe lhe roubou a facilidade de se movimentar, tirou-lhe a fluidez de suas palavras ao falar e arrancou violentamente aquilo que todo grande artista precisa para existir, o seu próprio corpo como instrumento de trabalho. Para o mundo inteiro, o impacto dessa notícia foi simplesmente avassalador. Ver a imagem do icônico Dr. Frank-N-Furter, agora tendo que enfrentar cada passo e cada palavra, com um esforço extremo e muita dor, era de partir o coração em 1000 pedaços. E, no entanto, lá no fundo de sua alma guerreira, Tim Curry se recusou veementemente a desaparecer. O seu corpo físico talvez estivesse fraquejando, sim, mas o seu espírito jamais se rendeu, transformando a sua voz em um verdadeiro emblema de resistência e força. Em vez de simplesmente jogar a toalha e desistir, ele lutou para encontrar maneiras novas e incríveis de continuar se expressando. Ele fez o seu retorno triunfal à arte através da dublagem, fazendo com que a sua voz vibrasse forte exatamente como uma bandeira de luta erguida. Hoje o grande Tim não apenas continua vivo, mas segue sendo uma lenda viva, um símbolo definitivo de como o talento verdadeiro jamais pode ser destruído por uma tragédia. Ele apenas se transforma. Diante da adversidade mais sombria e assustadora que alguém poderia enfrentar, ele corajosamente escolheu a luz. Ele escolheu continuar contando as suas histórias. Catherine Zeta-Jones. Uma mulher sempre brilhante, absurdamente elegante e absolutamente impecável, sob as luzes brilhantes das câmeras. Mas no ano de 2011, Catherine Zeta-Jones fez uma revelação profunda que estilhaçou completamente essa imagem de perfeição. Ela tinha acabado de ser diagnosticada com transtorno bipolar do tipo 2. E não se engane, não foi uma daquelas revelações escandalosas de tabloides. Foi algo infinitamente mais raro no mundo de Hollywood. Foi uma confissão dura, crua e totalmente honesta. Zeta-Jones abriu o seu coração e contou que havia passado muitos anos lutando em total silêncio, enfrentando episódios depressivos incrivelmente profundos, que se alternavam de forma exaustiva com períodos de energia extrema e intensa. Esse desequilíbrio químico era completamente invisível aos olhos do público, mas por dentro era absolutamente devastador e destruidor. A sua saúde mental se agravou de maneira drástica durante uma fase que foi particularmente sombria e dolorosa na sua vida pessoal. Seu marido, o ator Michael Douglas, estava enfrentando um terrível câncer de garganta em um estágio muito avançado. E enquanto ele lutava desesperadamente pela própria vida, ela em segredo estava desmoronando e se quebrando em pedaços por dentro. Ela se internou voluntariamente para fazer um tratamento psiquiátrico intensivo. E quando finalmente saiu, teve a bravura de contar tudo para o mundo. Sem rodeios, sem filtros e sem nenhum pingo de vergonha. Desde aquele exato momento, ela se transformou em uma voz de peso e fundamental na difícil luta contra os cruéis estigmas que ainda cercam as doenças mentais na nossa sociedade.
Ela tem falado com muita clareza e coragem sobre os gigantescos desafios que esse transtorno traz, sobre o quão vital é saber pedir ajuda e sobre a necessidade urgente de não nos calarmos mais. Catherine Zeta-Jones nunca tentou se apresentar como uma pobre vítima dessa história, e muito menos quis bancar a grande heroína. Ela se mostra simplesmente como uma mulher forte, alguém que teve que aprender a conviver com algo que os outros não podem ver, mas que tem um peso esmagador no peito. E sem dúvida alguma, essa sua linda transparência tem sido talvez o seu papel mais brilhante e valente até hoje. Neil Diamond foi uma confissão chocante que sacudiu os alicerces de Hollywood e um diagnóstico cruel que o colocou frente a frente com a sua própria extinção. Ele foi aquele eterno doutor que conseguiu sobreviver aos rugidos aterrorizantes de um tiranossauro rex. Aquele rosto sempre sereno em meio ao caos absoluto de criaturas pré-históricas imensas, eternizado como um verdadeiro símbolo de inteligência afiada, coragem inabalável e muito carisma. Mas o que o nosso querido Sam Neill jamais poderia imaginar na vida é que o monstro mais assustador e perigoso não sairia das portas de um laboratório genético secreto, mas sim, infelizmente, de dentro do seu próprio corpo. No ano de 2023, o aclamado ator neozelandês revelou ao mundo um segredo sombrio que ele vinha guardando com uma discrição muito dolorosa. Ele estava com um câncer em estágio 3, um linfoma extremamente agressivo, que em silêncio começou a devorar toda a sua saúde. Os pesados tratamentos foram completamente devastadores para o seu corpo. A quimioterapia simplesmente parou de funcionar como deveria. E justamente quando tudo já parecia estar totalmente perdido, apareceu como um milagre uma última chance de sobrevivência. Uma droga ainda experimental que estava em fase de testes clínicos rigorosos e que agora se tornou a sua única e poderosa arma nessa guerra. São infusões pesadas a cada 2 semanas. Uma rotina exaustiva que já não busca mais a cura definitiva, mas sim tentar ganhar um pouco mais de tempo de vida. Porém, o grande Neil jamais se rendeu ao medo. Com uma linda mistura de ternura no coração e muita valentia, ele começou a escrever as suas memórias para poder deixar uma marca e uma herança imbatível para os seus amados netos. E ele soltou uma frase sem fazer muito drama, mas com um peso e um poder que chega a dar arrepios na espinha. Eu realmente não sei quanto tempo de vida ainda me resta. Mas, quer saber, eu não tenho o menor medo de morrer. Aquele mesmo homem corajoso que enfrentou a fúria de dinossauros fictícios nas telas, agora trava uma luta brutal contra uma ameaça que é infinitamente mais real. E ele faz tudo isso apenas com um lápis na mão, uma memória afiada e o seu coração ardendo em chamas. Desta vez, Sam Neill não está interpretando nenhum papel. Desta vez, a história que ele está vivendo na própria pele é totalmente verdadeira. E é de uma brutalidade cruel. Wendy Williams. Durante longos e polêmicos anos, ela foi sem sombra de dúvidas uma das vozes mais atrevidas e afiadas de toda a televisão norte-americana. Ela entregava opiniões ácidas e sem absolutamente nenhum filtro, dona de um carisma que transbordava pelos estúdios. E uma presença de palco que era simplesmente avassaladora. Mas escondida bem ali por trás de toda aquela maquiagem pesada do microfone sempre ligado e da sua clássica atitude de quem não leva desaforo para casa, Wendy Williams travava uma guerra silenciosa e invisível contra o seu próprio corpo doente. No ano de 2018, ela abriu o jogo e revelou que estava sofrendo com a terrível doença de Graves, um transtorno autoimune complicadíssimo que ataca a glândula tireoide, provocando sintomas terríveis, como uma fadiga extrema e paralisante, crises de ansiedade fortes, uma perda de peso assustadora e várias alterações marcantes na sua aparência física. E ela despejou essa verdade sem fazer rodeios daquele jeitão direto e reto que só ela sabe fazer. No entanto, acredite isso, foi apenas o começo do seu pesadelo. Ao longo de todos esses anos arrastados,
Wendy também teve a mesma franqueza para expor as suas duras batalhas contra as garras da depressão profunda, contra os picos de ansiedade descontrolados, o seu vício abusivo em substâncias químicas e aquela imensa e dolorosa solidão. E enquanto o seu famoso programa de fofocas continuava indo ao ar todos os dias com a audiência lá no teto, a sua frágil saúde mental e física ia lentamente se desmoronando nos bastidores como um castelo de cartas caindo. A sua terrível queda no fundo do poço foi exposta ao público, foi uma tragédia incrivelmente dolorosa e francamente muito difícil e triste de se assistir. Mesmo com tudo isso, ela simplesmente não desapareceu. Ela não quis se esconder de jeito nenhum. Em vez de fugir, ela pegou toda aquela dor imensa e a transformou em uma mensagem poderosa. Ela teve a coragem de falar sobre o que pouquíssimas pessoas ousam dizer, sobre o que realmente significa perder completamente o controle na frente de milhões de espectadores e depois ter que se reconstruir dolorosamente do absoluto zero. Hoje em dia, por mais que a presença dela na televisão tenha diminuído bastante a sua história de vida, continua firme sendo um verdadeiro testemunho de uma vulnerabilidade crua e totalmente sem disfarces. Não existem aquelas lições de superação forçadas ou artificiais por aqui. Existe apenas a realidade nua e crua de uma mulher extremamente complexa e batalhadora, que teve a audácia de contar absolutamente tudo. Dustin Diamond. Durante a mágica década de 90, o rosto dele era simplesmente inseparável das telas de televisão em todo o mundo. O inesquecível Screech, aquele garoto meio desajeitado, mas profundamente cativante do sucesso. Uma galera do barulho, que entrou em milhões de lares e acabou se transformando em um verdadeiro fenômeno cultural da época. Ele era engraçado demais, totalmente imprevisível e, acima de tudo, inesquecível. Só que, por trás de toda aquela comédia leve e das risadas gravadas de fundo, a vida real do Dustin Diamond foi uma verdadeira montanha-russa, cheia de escândalos chocantes, quedas dolorosas e tentativas de redenção. E então, no ano de 2021, quando ele tinha apenas 44 anos de idade, a tragédia bateu na porta sem piedade nenhuma. Câncer, estágio 4. Um diagnóstico cruel e tardio. E o tempo que ele tinha era muito, muito curto. Passaram-se apenas 3 curtas semanas, entre o momento em que ele soube daquela verdade terrível e a sua triste despedida deste mundo. Foi como um sopro rápido, um final abrupto que absolutamente ninguém esperava ver tão cedo. E, no entanto, naqueles últimos dias tão difíceis, algo dentro dele mudou profundamente. O Dustin encarou a morte do mesmo jeito que encarou a grande fama, com uma mistura intensa de vulnerabilidade e uma coragem absurda. Ele não tentou se esconder de ninguém, não reclamou de nada. Ele apenas pediu um pouco de paz. Quando o seu falecimento foi finalmente anunciado, pareceu que toda a indústria de Hollywood prendeu a respiração em choque. Uma verdadeira chuva de homenagens emocionadas chegou de todos os cantos. Seus antigos colegas de elenco, fãs devotos e gerações inteiras de pessoas pararam para relembrar tudo o que ele havia nos entregado. Muita alegria, muito humor e muita humanidade. O Dustin Diamond não foi apenas o amado Screech da televisão. Ele foi uma alma profunda e complexa que ficou presa entre as luzes intensas e as sombras escuras, sempre lutando para ser compreendido de verdade. E por mais que a sua história de vida tenha chegado ao fim cedo demais, partindo o coração de muita gente, o seu grande legado continua ecoando bem forte, como um sino constante de alerta sobre o quanto a nossa vida pode ser incrivelmente frágil. O Nick Jonas tinha apenas 13 anos de idade quando recebeu aquela notícia devastadora que mudaria a sua vida para todo o sempre. Diabetes tipo 1.
Enquanto os outros adolescentes só conseguiam pensar nas tarefas da escola ou nos shows do fim de semana, ele teve que aprender às pressas a controlar os seus níveis de açúcar no sangue só para evitar o grave risco de desmaiar inconsciente. Cada novo dia que nascia, cada pequena refeição que ele fazia, cada simples atividade, virava uma verdadeira decisão de vida ou morte. E mesmo com todo esse peso nas costas, ele não parou por um segundo sequer. Trabalhando lado a lado com os seus irmãos, ele conquistou o topo do mundo pop com os Jonas Brothers, vivendo intensamente no meio de turnês globais, cansativas, câmeras implacáveis e milhões de fãs enlouquecidos. E ele fazia tudo isso, tudo mesmo, enquanto precisava aplicar injeções de insulina escondido nos bastidores dos palcos. Com o passar do tempo, o Nick transformou o seu difícil diagnóstico em uma gigantesca bandeira de esperança. Ele começou a falar muito abertamente sobre o seu problema de saúde. Ele até fundou a instituição Change for the Children, dedicando-se a apoiar outros jovens que também lutavam diariamente contra doenças crônicas parecidas. Ele usou todo o imenso poder da sua fama global não para tentar esconder uma suposta fraqueza, mas sim para amplificá-la para o mundo inteiro no formato de uma linda mensagem de força, mostrando que sim, é totalmente possível conviver com isso e ainda assim vencer na vida. Hoje em dia ele continua rodando o mundo em turnês. Ele continua gravando, atuando e compondo músicas incríveis. A sua pequena bomba de insulina, hoje em dia, faz parte da sua rotina de uma forma tão natural quanto a sua querida guitarra ou o seu microfone nos palcos. A doença definitivamente não foi embora. Mas ela não é mais aquilo que o define como pessoa. O Nick Jonas não é apenas um gigante ídolo pop da nossa geração. Ele é um exemplo inspirador e silencioso de pura disciplina, responsabilidade e muita resistência. E para os milhões de jovens ao redor do mundo que também enfrentam essa mesma condição, ele se tornou um verdadeiro farol de esperança na escuridão. Vamos falar da Selma Blair. Imagine aquele cenário de tapete vermelho super luxuoso, as luzes incessantes dos flashes das câmeras e aquela elegância absolutamente impecável. Olhando de fora, a Selma Blair parecia o retrato perfeito de todo o glamour moderno de Hollywood. Mas bem lá no fundo, por dentro do seu próprio corpo, alguma coisa estava lentamente se quebrando. Lá no ano de 2018, a atriz tomou coragem e revelou uma triste verdade que vinha escondendo por trás de tantos sorrisos ensaiados e vestidos chiques de grife. Ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. O diagnóstico, como vocês podem imaginar, foi completamente devastador. O seu próprio sistema nervoso sendo violentamente atacado por dentro. A sua capacidade de se mover sendo roubada aos poucos dia após dia e a sua mente muitas vezes ficando totalmente envolta em uma névoa de confusão agonizante. Mas a Selma decidiu ser muito forte e não escolheu o caminho do silêncio. Ela escolheu lutar pela visibilidade da causa. Com uma franqueza super nua e crua, ela começou a mostrar abertamente para o mundo tudo aquilo que muita gente prefere desesperadamente esconder. Ela mostrou as suas quedas constantes, os seus tremores corporais incontroláveis e a enorme dor que ela sentia para conseguir fazer coisas tão simples, como abotoar uma camisa de manhã ou até mesmo vestir uma calça. Eu estou prestes a me tornar uma mulher com deficiência. Foi isso que ela escreveu nas suas redes. E vejam bem, isso não foi de jeito nenhum um pedido de socorro, foi na verdade uma verdadeira e corajosa declaração de guerra. Desde aquele exato momento, ela se transformou em uma das vozes mais potentes e poderosas que temos na luta diária pela conscientização sobre as doenças do sistema nervoso. A constante presença dela nas redes sociais, nas entrevistas super profundas, para documentários e até mesmo nos disputados tapetes vermelhos, sempre caminhando firme com o seu inseparável bastão na mão e com muito orgulho brilhando no olhar. Conseguiu abrir um diálogo urgente
que antes simplesmente não existia na nossa sociedade. A Selma Blair nunca chegou a pedir para ser uma ativista pública, mas ela acabou se tornando uma gigante inspiradora. Porque, afinal de contas, quando o nosso corpo simplesmente para de nos responder, a nossa alma precisa encontrar forças para gritar ainda mais alto. Lil Wayne. Durante muitíssimos anos a fio, ele carregou o título absoluto de garoto prodígio do universo do rap americano. Entregando rimas super afiadas como navalhas, empilhando discos de platina um atrás do outro e demonstrando uma ética de trabalho que, sinceramente, beirava o inumano de tão intensa. Mas, por trás dos panos, havia algo muito mais grave rondando a sua vida. Uma sombra terrível que não se podia apagar ou disfarçar com toda a fama ou o dinheiro do mundo. Ele lutava bravamente contra a epilepsia. O Lil Wayne conseguiu esconder essa dura realidade do público por muito tempo. Até que, infelizmente, o corpo dele simplesmente gritou que já chegava. Ele sofreu vários desmaios assustadores em plenos voos, passou por internações hospitalares às pressas e, por fim, enfrentou uma série angustiante de convulsões que, por muito pouco, não o mataram de vez. A sua própria vida ficou ali literalmente presa por um fio super frágil. Como um fio elétrico totalmente fora de controle, causando curtos-circuitos dentro do seu cérebro de forma perigosa. Eu sou um cara muito propenso a ter essas convulsões sérias. Foi isso que ele mesmo confessou com muito peso no coração, vários anos depois de tudo acontecer. Ele disse: "Eu posso acabar morrendo a qualquer momento, se eu não dormir direito, se eu trabalhar demais e passar do limite se eu não decidir dar uma pausa." E então, ele finalmente pausou. Ele cortou o álcool, reduziu drasticamente a loucura das turnês. Ele trocou aquelas festas intensas que iam até o amanhecer por noites muito mais tranquilas e silenciosas. Não porque ele realmente quisesse isso, mas simplesmente porque chegou a um ponto em que precisava escolher entre continuar vivo ou passar o resto da vida fugindo de si mesmo. Mas, apesar de todo esse caos e sofrimento, ele nunca parou de criar a sua arte. Continuou lançando álbuns incríveis, fazendo parcerias marcantes e escrevendo versos tão viscerais e profundos como sempre fez. Só que desta vez, tudo ganhou um tom totalmente novo, muito mais introspectivo, vulnerável e verdadeiramente humano. Hoje em dia, o Lil Wayne já não canta mais as suas rimas apenas do topo do mundo com aquele ego inflado. Ele também rima a partir da sua própria vulnerabilidade e das suas dores mais íntimas. E é exatamente nessa nova e profunda dimensão que as palavras dele pesam muito mais. Porque agora cada música que ele compõe não é mais apenas uma obra de arte, é um verdadeiro grito de sobrevivência. Agora vamos falar de Kathy Bates. Nós a conhecemos muito bem como aquela mulher aterrorizante que quebrou ossos no filme Louca Obsessão. E também como aquela mãe feroz e protetora em Um Sonho Possível. Ela é o tipo de atriz que não apenas atua, ela simplesmente arrasta a nossa atenção, devora as falas e domina completamente cada cena em que aparece. Porém, quando as luzes se apagavam e ela estava longe das câmeras e de todo aquele glamour ilusório, nossa querida Kathy Bates enfrentava na vida real uma história incrivelmente mais brutal, dolorosa e assustadora do que qualquer roteiro de cinema. No ano de 2012, veio o grande baque, um diagnóstico devastador de câncer de ovário. Uma notícia terrível que não apenas colocou a sua saúde à prova, mas também abalou toda a sua identidade como mulher. Foram cirurgias extremamente invasivas, sessões de quimioterapia cruéis e esgotantes e um corpo inteiro travando uma verdadeira guerra pela vida. Mas o que mais nos choca nessa história não foi a doença em si, e sim a maneira implacável como ela escolheu bater de frente com tudo isso, de cabeça erguida, sem usar absolutamente nenhum filtro e sem o menor pingo de compaixão por aquele silêncio constrangedor. Ela disse em alto e bom som: "Eu não sou uma vítima, eu sou uma sobrevivente.
E desde aquele momento tão poderoso, Bates se transformou na voz corajosa de milhões de pessoas, erguendo com muito orgulho e força a bandeira da importância brutal do diagnóstico precoce, fazendo questão de compartilhar todo o peso emocional angustiante do tratamento e falando de uma forma muito crua e sincera sobre as cicatrizes e sequelas físicas terríveis que ficaram marcadas na sua pele. Ela nunca procurou consolo no meio de todo o glamour de Hollywood. O que ela realmente buscou foi uma espécie de vingança implacável contra o silêncio que oprime tantas mulheres. Hoje em dia, Kathy Bates continua brilhando nas telas, continua lutando bravamente pela vida e continua surgindo em cena, com aquela mesma força avassaladora, quase como uma força da natureza que sempre nos deixou arrepiados. Só que agora o papel mais valioso e importante da vida dela não está escrito em nenhum roteiro de cinema. Ele está vivo em cada depoimento profundo que ela compartilha para inspirar os outros, em cada mulher que decide fazer os seus exames a tempo e em cada vida preciosa que é salva graças à imensa coragem que ela teve. Vamos falar do lendário Jack Nicholson. Durante várias e várias décadas, esse homem foi, sem sombra de dúvida, a força mais intensa, selvagem e imprevisível de toda a indústria de Hollywood. Com apenas um movimento de sobrancelha arqueada, ele conseguia nos aterrorizar até a alma. E logo depois, com aquele sorriso torto, inconfundível, ele era capaz de fazer qualquer pessoa se apaixonar perdidamente por ele. Desde filmes geniais como O Iluminado até Um Estranho no Ninho, Jack Nicholson nunca foi apenas mais um ator na multidão. Ele era um verdadeiro fenômeno da natureza humana. E então, do nada, ele simplesmente desapareceu. Sumiu de vez, sem gerar nenhum escândalo polêmico, sem emitir notas oficiais à imprensa. E o mais triste, sem sequer nos dar a chance de uma última despedida. Ele simplesmente deixou de marcar presença naqueles eventos públicos badalados. Deixou para trás os holofotes e, finalmente, parou de atuar de uma vez por todas. Aquele mesmo homem poderoso, que um dia preencheu as nossas telas com uma intensidade que transbordava, agora estava completamente imerso em um profundo e melancólico silêncio. Com o passar do tempo, os boatos maldosos e as especulações começaram a surgir, falavam de problemas sérios de memória e até mesmo de um trágico declínio cognitivo. Aparentemente, o peso implacável da velhice havia começado a apagar de forma cruel aquilo que nem mesmo os anos ou os críticos mais ácidos de cinema jamais conseguiram arranhar a sua presença magnética e inigualável. No entanto, aquelas poucas pessoas que realmente o conheceram de perto, nos bastidores da vida íntima, contam uma história completamente diferente de tudo isso. Eles falam de um homem maduro que tomou a decisão consciente e serena de se aposentar, mas que fez isso ditando as suas próprias regras e os seus próprios termos. Um homem que preferiu 1000 vezes a paz e a tranquilidade sincera do seu lar, a ter que suportar qualquer tipo de homenagem vazia e forçada de Hollywood. Ele decidiu do fundo do coração viver os últimos anos da sua longa jornada, não mais como uma grande estrela intocável, mas apenas como um ser humano simples e vulnerável. Hoje, Jack Nicholson raramente é visto em qualquer lugar. Ele já não dá absolutamente nenhuma entrevista para a imprensa, não existe mais nenhum novo projeto grandioso pela frente. Mas o legado incrível que ele construiu com tanto suor continua perfeitamente intacto, eternamente tatuado na grande história do cinema mundial. Porque, no fim das contas, existem atores que simplesmente envelhecem diante dos nossos olhos. E existem verdadeiras lendas que, depois de brilharem intensamente, escolhem apenas se apagar em paz no silêncio. E falando em se apagar no silêncio, não podemos esquecer da eterna Olivia Newton-John. Durante décadas a fio, aquela voz doce e inesquecível iluminou as rádios do mundo todo, contagiou os maiores palcos e aqueceu milhares de corações apaixonados.
Ela deu vida à icônica personagem Sandy, no sucesso arrebatador do filme Grease nos Tempos da Brilhantina. Foi a grande musa inspiradora de milhões de fãs, tornando-se o símbolo perfeito de uma doçura infinita, misturada com uma força feminina imbatível. Mas o que pouquíssima gente sabia por trás daquele sorriso radiante era que a nossa querida Olivia Newton-John já vinha travando há muitos e muitos anos uma batalha oculta, completamente silenciosa e extremamente feroz contra o câncer. Todo esse pesadelo terrível começou lá no ano de 1992, quando ela recebeu o primeiro e devastador diagnóstico de câncer de mama. Ela lutou bravamente e conseguiu superar aquele trauma enorme, apenas para, infelizmente, sofrer um segundo golpe duríssimo no ano de 2017. A maldita doença havia voltado a assombrá-la, e desta vez já estava na gravíssima fase 4. Foi então que no ano de 2018 ela reuniu toda a coragem que tinha para revelar ao mundo que o câncer havia se espalhado cruelmente até a sua coluna vertebral, causando dores imagináveis. Aquela guerra diária já não era mais apenas um tratamento médico frio e metódico. Era uma verdadeira batalha mental, emocional e profundamente espiritual. E ao longo dessas longas e sofridas 3 décadas de provações constantes, a Olivia continuou enfrentando cada onda de dor física com uma serenidade tão pura que simplesmente desarmava e comovia todo mundo ao seu redor. Em meio a todo esse furacão devastador, ela ainda encontrou forças gigantescas para criar a fundação que leva o seu nome, a Fundação Olivia Newton-John, uma iniciativa de ouro focada exclusivamente na pesquisa avançada de terapias naturais e medicina à base de plantas, buscando aliviar o verdadeiro calvário dos pacientes oncológicos. Ou seja, ela já não lutava desesperadamente apenas pela sua própria vida. A partir dali, ela passou a lutar com unhas e dentes por cada um de nós. Sempre que aparecia em uma nova entrevista ou a cada pequena atualização que postava para os fãs, ela fazia absoluta questão de compartilhar os detalhes mais dolorosos dessa jornada, mas sempre entregando aquele mesmo sorriso acolhedor de sempre. E ela não fazia isso para tentar mascarar ou negar o tamanho colossal do seu sofrimento contínuo. Ela fazia isso de propósito, para nos provar com todas as letras que, mesmo quando estamos presos na escuridão mais profunda, gelada e aterrorizante que existe, ainda sobra um espacinho para encontrar a luz e a esperança. Infelizmente, a doce Olivia faleceu no mês de agosto do doloroso ano de 2022. Mas a verdade é que ela nunca partiu de verdade, sabe? O seu legado gigantesco permanece vivo e pulsante em cada novo paciente, que descobre a esperança em cada música antiga, que ainda consola a alma ferida, e em cada vida humana frágil que acaba sendo salva. E tudo isso graças ao poder eterno curativo e estrondoso que a voz maravilhosa dela teve tanto brilhando sob as luzes intensas do palco, quanto lutando nas sombras cruéis da vida real. Mudando para uma dor mais recente, Selena Gomez era uma garota incrivelmente jovem, absurdamente talentosa, e que já estava reinando majestosa lá no topo do mundo, com tudo literalmente aos seus pés. Mas escondida bem ali por trás de todo aquele brilho deslumbrante dos palcos lotados e das capas luxuosas de revistas famosas, a Selena vivia na surdina uma batalha desesperadora e contínua, que nem o melhor e mais caro dos maquiadores e nem os prêmios mais desejados do mundo conseguiriam esconder para sempre o temido lúpus. É uma terrível doença autoimune, altamente agressiva, dolorosa, sorrateira e completamente imprevisível. Uma doença capaz de destruir de forma letal qualquer órgão vital a qualquer momento do dia. E no caso assustador dela, a doença atacou impiedosamente os seus rins.
Foi por isso que no conturbado ano de 2017, quando ela tinha os seus meros e breves 25 anos de idade, ela implorou por um transplante renal de urgência apenas para ter o simples direito de continuar respirando neste mundo. E por uma obra linda do destino, o doador que a puxou de volta da beira do precipício não foi nenhum anônimo desconhecido. Foi simplesmente a sua grande amiga do peito, a sua melhor amiga. Em um ato de puro e genuíno amor verdadeiro, que fez o mundo inteiro parar chorar e se comover de forma avassaladora. Mas aquele momento chocante de revelação também escancarou a dura realidade para todos nós, mostrando até que ponto crítico a Selena havia chegado definhando e suportando as piores dores possíveis e sofrendo num silêncio absoluto e torturante durante tanto tempo. Só que para o terror e a tristeza de todos, esse nem era o final desse pesadelo. A doença maldita continuou avançando e acabou arrastando também toda a saúde mental da cantora para o fundo do poço, mergulhando-a de cabeça em crises de ansiedade paralisantes, numa depressão sombria e asfixiante, e até mesmo em surtos psicóticos assustadores que faziam com que ela perdesse totalmente o controle sobre a sua própria mente perturbada. Em vez de se esconder nas sombras, ela simplesmente escolheu falar. E fez isso com uma crueza profunda, com uma honestidade tão nua e com uma convicção tão forte que a transformou de uma estrela pop na maior referência emocional de toda uma geração. Ela lançou a Rare Beauty, uma marca de maquiagem que carrega um recado muito claro: aceitação, saúde mental e, acima de tudo, conversas reais. Ela abriu um espaço seguro para todos aqueles que nunca se sentiram representados de verdade. E nesse exato ato, transformou a sua própria fragilidade em uma plataforma poderosa. Val Kilmer, durante várias décadas, foi uma figura absolutamente imponente no mundo do cinema, brilhando em clássicos como Top Gun, The Doors e Batman Forever. A sua voz grave e extremamente magnética sempre foi a sua arma mais poderosa. Mas, no ano de 2015, ele começou a sua batalha mais íntima e dolorosa, um câncer de garganta. Os tratamentos médicos foram simplesmente implacáveis com ele. Uma traqueostomia acabou roubando aquela voz marcante que um dia hipnotizou o mundo inteiro. Aquilo que antes era uma presença totalmente dominante na tela do cinema transformou-se de repente em um homem que precisava lutar todos os dias apenas para respirar, para conseguir falar e para se manter de pé. Mesmo assim, ele não se entregou de jeito nenhum. Ele decidiu compartilhar a sua história no documentário Val, onde abriu as portas da sua intimidade com uma honestidade que chega a ser brutal. No ano de 2022, ele fez um breve retorno à tela grande no sucesso Top Gun Maverick em um gesto lindíssimo que emocionou profundamente o mundo inteiro. Essa foi a sua maneira de dizer: "Eu ainda continuo aqui." No dia 1º de abril de 2026, Val Kilmer faleceu aos 65 anos de idade. Ele partiu em silêncio dentro do seu próprio lar, cercado por todas as pessoas que mais amava. O diagnóstico final foi uma severa pneumonia, agravada por longos anos de terríveis sequelas respiratórias. A sua triste partida acabou provocando uma verdadeira avalanche de homenagens e lembranças carinhosas. Amigos íntimos, colegas de trabalho e admiradores fizeram questão de lembrar não apenas do ator brilhante que ele foi, mas sim do homem corajoso que soube se reinventar diante da adversidade mais cruel. Hoje mesmo que a sua voz original já não ecoe por aí, o seu grande legado fala muito mais alto e mais forte do que nunca. Bruce Willis. Durante muitas e muitas décadas, ele foi o rosto inconfundível do grande herói invencível. Em Duro de Matar, ele não precisava vestir capa de super-herói, nem usar superpoderes, bastava apenas um isqueiro, um sarcasmo letal e uma força de vontade que nada podia quebrar.
Bruce Willis era simplesmente aquele cara durão que nunca caía, até o momento em que, infelizmente, ele caiu na vida real. No ano de 2022, a sua família anunciou publicamente que Bruce havia sido diagnosticado com afasia, um grave transtorno neurológico que afeta severamente a linguagem e a capacidade de compreensão. Alguns meses depois, veio o doloroso diagnóstico final: demência frontotemporal. Um processo de deterioração progressivo e totalmente irreversível, que vai apagando pouco a pouco e sem piedade a capacidade de fala, as memórias mais queridas e até mesmo a própria personalidade. Aquele silêncio que se seguiu foi absolutamente devastador. E não foi apenas para a sua enorme legião de fãs. Foi muito doloroso para toda uma geração inteira que cresceu vendo esse homem pular de janelas em chamas, salvar o planeta com uma frase irônica e abraçar a sua humanidade no meio do caos total. Agora, esse mesmo homem incrível que antigamente conseguia dizer absolutamente tudo com apenas um olhar, já não consegue mais encontrar palavras para expressar o seu próprio mundo interior. A sua família tem sido maravilhosa, extremamente aberta, amorosa e muito presente. Eles compartilharam o diagnóstico com o público, não como se fosse uma tragédia sem fim, mas sim como um verdadeiro chamado para a empatia de todos nós. A indústria do cinema, é claro também, respondeu a essa triste notícia com um nível imenso de respeito e de muito carinho. Aquele que no passado foi o maior nome das bilheterias mundiais, hoje se tornou um símbolo de um outro tipo de luta, a luta de ir se perdendo lentamente, pedaço por pedaço, diante dos olhos de todos. Bruce Willis não vai mais voltar a atuar. Mas a verdade é que o seu incrível legado não precisa de nenhum diálogo para se manter vivo. Alex Trebek. Durante mais de 3 longas décadas de muito sucesso, o seu rosto familiar iluminou as telas das nossas televisões todas as noites. Com a sua voz sempre muito firme e uma elegância bastante sóbria, Alex Trebek não foi apenas o grande apresentador do Jeopardy, ele se tornou o verdadeiro guardião do conhecimento dentro de milhões e milhões de lares. Em março do ano de 2019, ele veio a público anunciar uma notícia que deixou o país inteiro mergulhado em um profundo silêncio. Ele estava enfrentando um terrível câncer de pâncreas em estágio 4. Ele fez esse anúncio com tanta calma, com uma serenidade tão impressionante, que quase conseguia esconder a enorme dimensão da batalha sombria que estava prestes a enfrentar. E mesmo com um prognóstico bastante assustador, ele prometeu a todos que continuaria trabalhando enquanto ainda tivesse forças. E ele cumpriu fielmente essa promessa. Ele continuou gravando novos episódios do programa, mesmo enquanto passava por duras e dolorosas sessões de quimioterapia. Ele aparecia diante das câmeras com a mesmíssima precisão de sempre, com a mesma dignidade intocável, agindo exatamente como se nada tivesse mudado em sua vida. Mas, no fundo, absolutamente tudo havia mudado. Cada nova transmissão se transformou num verdadeiro ato de pura coragem. Cada sorriso que ele dava era uma vitória triunfante contra a dor profunda. E no dia 8 de novembro do ano de 2020, Alex Trebek faleceu pacificamente na sua própria casa, cercado pelo amor da sua querida família. Ele tinha exatamente 80 anos de idade. A sua triste morte acabou deixando um vazio totalmente insubstituível nos nossos corações, mas deixou também uma marca linda e que jamais será apagada. Nós sempre nos lembraremos dele com muito carinho, e não apenas pelas perguntas geniais que ele fazia na TV, mas sim pelas grandiosas respostas que ele próprio nos deu enquanto enfrentava essa terrível doença. Muita coragem, uma transparência absurda, e uma humanidade que transbordava do seu ser. O seu grande legado com certeza transcende a televisão. Alex Trebek ensinou ao mundo inteiro que buscar o conhecimento, manter a compostura diante das dificuldades e ter compaixão no coração também são poderosas formas de resistência. Morgan Freeman, que hoje está no auge dos seus 85 anos,
continua sendo uma presença gigantesca e imponente. Ele definitivamente não precisa levantar a voz nem gritar para ser ouvido. A sua voz inconfundível, sempre muito grave e muito pausada, já narrou histórias fantásticas que vão desde o princípio do nosso universo até os momentos mais sombrios e complexos da alma humana. Morgan Freeman não está apenas atuando. Ele simplesmente encanta o público e ele guarda verdades muito profundas. Mas, por trás de toda essa enorme serenidade que ele transmite, existe uma grande dor. Uma terrível dor física constante e, na maioria das vezes, invisível para nós. No ano de 2008, ele sofreu um grave acidente de carro que, infelizmente, lhe causou múltiplas fraturas pelo corpo e o deixou com uma triste paralisia permanente na sua mão esquerda. E desde esse trágico dia, ele tem convivido diariamente com a fibromialgia, uma severa condição crônica que provoca intensas dores musculares, um esgotamento extremo e muita hipersensibilidade no sistema nervoso. Para ele, cada pequeno movimento que faz no seu dia a dia pode acabar se transformando em uma verdadeira e insuportável tortura. E mesmo assim, ele nunca disse isso em voz alta, sabem? Nunca, em momento algum, buscou a compaixão de ninguém. Ele simplesmente apareceu como sempre faz nas telas. Impecável, contido, absolutamente eterno, apenas com uma luva terapêutica na mão. Um detalhe quase imperceptível apenas para conseguir manter a circulação do sangue funcionando, para conseguir seguir em frente. Porque a verdade é que o Freeman não atua, a dor, ele a carrega consigo, disfarçando tudo com uma dignidade imensa e transformando esse sofrimento em parte da sua arte. E ele continua trabalhando arduamente, continua narrando com aquela voz inconfundível, continua lembrando ao mundo inteiro que o simples passar do tempo, de forma alguma, enfraquece o verdadeiro talento. Apenas o torna ainda mais profundo e marcante. E por falar nisso, pensem na Linda Ronstadt. Durante muitos e muitos anos, a voz dela foi sem dúvida uma das mais poderosas e versáteis de todo o mundo da música. Ela cantava de tudo um pouco, rock, pop, country, até mesmo ópera. A Linda simplesmente não conhecia limites para o seu talento. Isso, claro, até que a doença decidiu falar muito mais alto. Lá no ano de 2013, ela foi diagnosticada com a doença de Parkinson, um distúrbio neurológico terrível que, bem lentamente, começou a roubar exatamente aquilo que ela mais amava na vida, o seu canto. Chegou um ponto em que ela já não conseguia segurar uma única nota musical, nem sequer conseguia manter uma simples conversa sem um esforço gigantesco. O seu precioso instrumento havia sido cruelmente silenciado. Com Parkinson, ninguém consegue cantar. Ela confessou com uma frieza de partir o coração. E prestem atenção, não era uma reclamação. Era apenas uma aceitação muito dolorosa da sua dura e nova realidade. Mas, apesar de todo esse golpe devastador, ela não se escondeu nem se retirou do mundo. Muito pelo contrário, ela escreveu as suas memórias no livro Sonhos Simples, que é uma verdadeira viagem muito íntima e emocionante por toda a sua vida e pela sua brilhante carreira. Ela falou com uma coragem admirável sobre a sua doença, sobre o peso da perda e sobre aquele luto invisível. O luto daquelas pessoas que ainda estão vivas, sim, mas que infelizmente já não são mais as mesmas pessoas que costumavam ser. Hoje em dia, a Linda já não canta, é verdade, mas ela continua muito presente, continua influenciando milhares de pessoas. E ela faz isso através das suas palavras, das suas gravações inesquecíveis e de todo o seu ativismo silencioso. O enorme legado que ela construiu continua ecoando e ressoando pelo mundo. Mesmo agora, quando a sua própria voz já não consegue mais fazer isso. Agora, vamos falar do Michael J. Fox. Ele era simplesmente o garoto de ouro, o garoto perfeito da década de 80. Tão simpático, carismático, ao extremo super ágil, com uma energia contagiante
que parecia ser absolutamente inesgotável. Mas, no ano de 1991, quando tinha apenas 29 anos de idade, o Michael J. Fox recebeu um diagnóstico que mudaria o rumo de toda a sua vida, para sempre, a doença de Parkinson. Durante longos e difíceis 7 anos, ele guardou isso como um segredo absoluto. Enquanto ele continuava trabalhando duro, fazendo filmes no cinema e atuando na televisão, o seu próprio corpo começava a traí-lo num silêncio agoniante. Finalmente, no ano de 1998, ele decidiu falar abertamente sobre o assunto. E desde esse dia, ele nunca mais se calou. Ele reduziu bastante a sua carreira como ator, é verdade. Mas, em contrapartida, amplificou gigantescamente o seu papel como um grande ativista. Ele fundou a Fundação Michael J. Fox, que de forma impressionante se transformou na organização mais influente do mundo inteiro, totalmente dedicada à pesquisa e ao combate ao Parkinson. Ele conseguiu arrecadar centenas de milhões de dólares, financiou tratamentos inovadores e mudou completamente a narrativa que existia sobre a doença. E através dos seus livros tocantes, das suas entrevistas sinceras e das suas constantes aparições públicas, todas essas atitudes marcaram o nascimento de um novo tipo de celebridade, aquela que tem a coragem de se mostrar vulnerável justamente para conseguir dar poder e esperança aos outros. Hoje, mesmo que os movimentos do seu corpo sejam bastante limitados, o impacto que ele causa no mundo é, sem dúvida alguma, totalmente ilimitado. O Michael J. Fox não venceu o Parkinson, não curou a doença. Mas ele conseguiu transformá-la em algo muito mais visível, algo compreensível e, acima de tudo, profundamente humano. E no meio de todo esse processo exaustivo, ele se tornou algo muito maior do que apenas um ator de Hollywood. Ele se transformou na própria imagem da esperança. E o que dizer do querido Tom Hanks? Durante muitas e muitas décadas, o rosto dele sempre foi o sinônimo perfeito de puro acolhimento de integridade e de uma humanidade incomparável. Desde clássicos como Forrest Gump até o Resgate do Soldado Ryan, o Tom Hanks não apenas atuava, ele encarnava valores morais fortíssimos. Porém, no ano de 2013, ele confessou uma verdade chocante que já vinha se formando dentro dele, em silêncio há muitos anos. Ele estava sofrendo de diabetes tipo 2. E olhem, não foi bem uma surpresa total. De acordo com o que ele próprio contou, desde que ele tinha uns 36 anos de idade, os seus níveis de açúcar no sangue já estavam completamente fora de controle. E as mudanças muito drásticas de peso que ele teve que fazer para interpretar os mais variados personagens, com certeza não ajudaram nem um pouco nessa situação. Ele ganhava vários quilos de propósito para interpretar um treinador de beisebol e logo em seguida perdia peso de uma forma muito brusca e pouco saudável para poder dar vida a um paciente lutando contra a AIDS. É claro que uma hora o corpo cobrou a conta por tudo isso. E embora a diabetes não seja uma doença que chama a atenção com grandes escândalos, ela é absurdamente implacável. Ela exige uma disciplina rígida e constante. E o Hanks sabe muito bem disso. Ele tentou de verdade seguir dietas super rigorosas, abrir mão do açúcar, de vez cortar o álcool e até a carne vermelha. Mas ele confessou com aquela mesma honestidade genuína que sempre o caracterizou que, infelizmente, nem sempre ele conseguiu. Enquanto isso, lá nas telas do cinema, ele continuava sendo exatamente o mesmo de sempre. Aquele cara caloroso, cativante e muito sábio. Mas, quando as câmeras se desligam, ele trava uma dura batalha diária. Uma luta constante contra a inflamação do corpo, contra a dor intensa e contra aquele cansaço que simplesmente não passa. É uma batalha muito silenciosa e solitária, assim como a de tantas outras pessoas ao redor do mundo. O Tom Hanks não faz drama em cima da sua condição de saúde, mas ele também não tenta esconder de ninguém. Ele vive isso com bastante naturalidade, cometendo as suas falhas no processo, mas sempre com muito esforço e dedicação.
Talvez seja exatamente aí que mora a sua maior grandeza em mostrar para todos nós que até mesmo os nossos heróis mais próximos também precisam se cuidar muito, e que eles também caem, mas sempre lutam para se levantar de novo. Voltando ao Michael J. Fox, como eu disse, ele era o verdadeiro garoto de ouro da década de 80, sempre tão simpático, carismático demais e cheio de agilidade, com aquela energia contagiante que parecia que nunca ia acabar. Mas, como sabemos, lá no ano de 1991, aos seus 29 anos de idade, o Michael J. Fox recebeu aquele diagnóstico devastador que iria alterar o curso da sua vida para sempre, a doença de Parkinson. E por longos e angustiantes 7 anos, ele manteve tudo isso num segredo muito bem guardado, longe dos holofotes. Enquanto ele batalhava trabalhando intensamente no cinema e na televisão, o seu próprio corpo começava a atraí-lo lentamente, num silêncio profundo e assustador. Foi só então que, no ano de 1998, ele finalmente encontrou forças para falar abertamente sobre o assunto. E desde esse momento libertador, ele nunca mais fechou a boca. Ele diminuiu muito a sua carreira de ator, é claro, mas acabou ampliando de forma espetacular o seu poderoso papel como ativista pelas pessoas doentes. E fundou a Fundação Michael J. Fox, que cresceu tanto a ponto de se tornar a organização mundial mais influente de todas as que são dedicadas exclusivamente à pesquisa da cura para o mal de Parkinson. Ele arrecadou centenas de milhões de dólares, financiou tratamentos inovadores e mudou completamente a narrativa da doença. Os seus livros emocionantes, as suas entrevistas sinceras, as suas aparições públicas, todas essas atitudes marcaram o nascimento de um novo tipo de celebridade, aquela que tem a coragem de se mostrar vulnerável simplesmente para dar força e empoderar as outras pessoas. Hoje em dia, mesmo que os seus movimentos físicos sejam bastante limitados, o seu impacto no mundo é sem dúvida ilimitado. O grande Michael J. Fox não derrotou o Parkinson, mas ele conseguiu transformar essa doença em algo visível, compreensível e, acima de tudo, profundamente humano. E durante todo esse processo tão doloroso, ele acabou se transformando em muito mais do que apenas um ator famoso. Ele se transformou em pura esperança. Agora vamos falar de Tom Hanks. Durante muitas e muitas décadas, o seu rosto familiar foi o verdadeiro sinônimo de acolhimento, de integridade absoluta e de uma humanidade rara. Desde Forrest Gump até o Resgate do Soldado Ryan, Tom Hanks não apenas atuava diante das câmeras, ele encarnava valores profundos. Mas, no ano de 2013, ele confessou uma verdade dura, uma verdade que já vinha crescendo silenciosamente dentro dele há vários anos. Ele estava sofrendo de diabetes tipo 2. E, para ser sincero, não foi uma surpresa total. Segundo o próprio ator relatou, desde que ele tinha 36 anos de idade, os seus níveis de açúcar no sangue já estavam completamente fora de controle. Obviamente, aquelas mudanças drásticas de peso que ele precisava fazer para interpretar personagens diferentes no cinema não ajudaram em absolutamente nada. Ele ganhava muitos quilos para poder interpretar um treinador de beisebol e logo depois perdia todo esse peso de forma muito brusca e pouco saudável para dar vida a um paciente sofrendo de AIDS. Como era de se esperar, o corpo acabou cobrando uma conta bem alta. E embora a diabetes não seja uma doença que cause grandes escândalos na mídia, ela é simplesmente implacável. Ela exige uma disciplina constante e muito rígida. E Hanks sabe muito bem disso. Ele tentou de tudo, tentou seguir dietas extremamente rigorosas, tentou renunciar ao açúcar, cortou o álcool e até mesmo a carne vermelha. Mas, com aquela honestidade crua que sempre o caracterizou, ele confessou que nem sempre conseguiu manter a linha. Enquanto isso, na tela do cinema, ele continua sendo exatamente o mesmo cara de sempre. Aquele homem caloroso, profundamente cativante e sábio. Porém, quando as câmeras são desligadas,
Ele trava uma batalha dura e cotidiana contra as fortes inflamações, contra as dores no corpo e contra o cansaço extremo. É uma batalha exaustiva e silenciosa, exatamente igual à de tantas outras pessoas comuns que sofrem com isso todos os dias. Tom Hanks não tenta fazer drama sobre a sua condição de saúde, mas ele também faz questão de não escondê-la de ninguém. Ele vive a sua vida com uma naturalidade incrível, lidando com os seus tropeços diários e com muito, mas muito esforço mesmo. E quer saber? Talvez seja exatamente aí que mora a sua verdadeira grandeza. Na capacidade de mostrar para o mundo que até mesmo os nossos maiores e mais queridos heróis também precisam se cuidar muito, também sofrem quedas. E o mais importante, precisam encontrar forças para se levantar de novo.